Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler no versículo 30 e diante. Lucas, capítulo 10. A partir do versículo 30 e diante. Amém? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais despojaram, e espancando, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passar de largo. E de qual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, se moveu de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre as suas calvaduras, levou-se para a estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-lhe ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que de a mais gastar eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi próximo daquele que caiu na mão do salteador? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Amém? Amém. Para nós entender um pouco dessa palavra, Jesus estava ali anunciando o evangelho, e certo homem, intérprete da lei, começou a indagar Jesus como é que ele conseguiria estar escrito, como ele queria alcançar a salvação dele. Então Jesus pergunta a ele o que está escrito na lei. Então ali ele começa a falar: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o seu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Então esses são dois mandamentos que Jesus nos ensina, que é amar Deus em primeiro lugar e amar nosso próximo como nós mesmos. Então aquela parábola que Jesus começa a contar para aquele homem, para aqueles que estavam ali com ele. Então ele fala de um homem que estava indo para Jericó, estava seguindo viagem. Então para sair de Jerusalém tinha que passar por Jericó, mas o caminho era muito perigoso. O caminho ali não era um caminho bom de se passar, mas era o único caminho que ele tinha para passar. Então às vezes nós também é da mesma forma. Tem lugares que às vezes vão passar, às vezes vai ter um perigo querendo nos afrontar, às vezes tem um perigo querendo também nos machucar. Então ali aquele homem passando naquele lugar, os ladrões daquela época começaram a bater nele e roubaram o que ele tinha. E aquele homem ali espancado, machucado naquele chão, precisando de uma ajuda, porque aqueles homens acharam que batendo nele ele estava morto, e continuaram o caminho deles. Mas a palavra também diz que ali descia um sacerdote, e o sacerdote aponta para um homem de Deus, um homem que está na casa de Deus. Então esse homem olha aquela situação e não ajuda aquele homem. Ele passa de longe, mas não quer nem olhar a situação, nem pergunta o que estava acontecendo. Porque eu falo com você, não adianta estar na igreja se você não tem misericórdia do seu irmão. E aí naquele momento passa um levita, era um homem também que estava na casa do Senhor. E aquele homem também olha a situação, e também da mesma forma não ajuda aquele homem. Mas aí vem o samaritano, porque eu gosto de olhar muito para o samaritano, porque tem 2 passagens que Jesus fala do samaritano. Fala da mulher do poço, que ali estava ali para buscar água, e Jesus fala: me dê água. E ela fala: Senhor, esse poço é muito fundo, mas se você soubesse aquele que vai te dar a água, você nem perguntaria. E aquela mulher viu que aquele homem
era um homem de Deus, um profeta do Senhor, ela foi anunciar Jesus para a cidade. Então Jesus ali foi anunciando, ela foi anunciando Jesus ali onde ela morava, porque os samaritanos e os judeus não se combinavam. Então a mesma forma é quando Jesus cura os 10 leprosos. O único que veio agradecer a Jesus foi o samaritano. Aquele que é rejeitado pela sociedade era aquele que tinha compaixão e aquele que sabia que tinha que pedir misericórdia ao Senhor. A mesma forma somos nós, porque nós somos rejeitados. Nós também na sociedade somos rejeitados. E da mesma forma esse samaritano nos ajuda a aprender que quando você olha para uma situação, ele viu a dor daquele homem. Ele viu a dificuldade daquele homem. Não que ele sabia se aquele homem era judeu, se era grego, mas o que importa é que ele foi a ajudar aquele homem. Então ali ele começa a cuidar dele. E ele coloca vinho nas feridas. E eu me perguntando, o que seria esse vinho nas feridas? Por quê? Então naquela época o vinho era que nem um desinfetante. Era para limpar aquelas feridas. Então ele usou aquele vinho para limpar todos aqueles machucados daquele homem. E também tem o azeite que também ele colocou naquele lugar. E o azeite é para dar o alívio à dor. Por isso que ele usou o vinho e o azeite. O que ele tinha, ele usou naquela hora para aquele homem. Se a gente for olhar hoje, seria tipo os primeiros socorros, né? O que ele tinha ali naquela hora era o vinho e o azeite. Mas ele também se tinha uma compaixão. Ele se mostrou a dor daquele homem como fosse a dor dele. Porque se ele deixasse aquele homem podia estar ali morto. Aquele homem não podia voltar para a família dele. Mas da mesma forma a gente olha também nesse texto que... E se esse homem não passa primeiro? O sacerdote às vezes estava morto. O levita podia estar morto. Porque aquele caminho, aqueles homens estavam esperando alguém passar. Às vezes o inimigo está querendo que você passe naquele momento. Mas pode ter certeza, se você tiver Jesus, você pode passar. Então naquele momento, ele pega aquele homem e coloca no seu cavalo. E aquele homem é levado para uma hospedaria. E ali ele paga aquele dono da hospedaria e fala com ele: o que você gastar, eu te pagarei. Você vê que ele não tinha intimidade com aquele homem, ele não conhecia aquele homem, mas ele pegou aquele homem como se fosse da família dele. Como se fosse da família dele, ele estava cuidando de alguém. É a mesma forma nós hoje, porque a palavra hoje, como amar teu irmão. O tema hoje é como amar teu irmão. Dependente do que você faz, você está fazendo para a obra de Deus. Você está aqui olhando para esse texto, aprendendo com esse samaritano, que assim como Jesus nos ensina, não fazer acepções de pessoas. Então ele não fez acepção daquele homem, porque ele viu aquele homem todo machucado, ferido, às vezes podia estar morto, mas aquele homem ainda tinha força de estar vivo. Ele não tinha força para levantar. Às vezes no espiritual você tem momentos que você não tem força para levantar, porque a dor é tanto na sua vida, mas você coloca Jesus em primeiro lugar, porque o vinho e o azeite mostra Jesus para mim, que Jesus ele limpa, Jesus ele alivia a sua dor. Então hoje nessa noite, essa palavra tem falado no meu coração, que nós aqui ele está ensinando como é que você pode amar o teu próximo. Como eu sempre falo, amar um pai é fácil, amar uns irmãos é fácil, amar um filho é fácil, mas como é amar um irmão? E uma vez eu tinha uma dúvida sobre isso. Eu perguntei ao meu pastor na época: pastor, como eu faço para amar meu próximo? Se você ajudar ele, independente da ocasião, você está amando ele. Amar o próximo é você estar ajudando, é você estar orando. Ontem nós tivemos uma situação que o irmão precisava de uma oração pela mãe. Isso é amar o próximo. Isso é você identificar, porque ele estava ali preocupado com a mãe dele, mas a gente vê como se fosse a minha mãe naquele momento. Porque às vezes a gente tem que olhar para esse lado. Se fosse o teu irmão que estivesse ali naquele caminho,
Se fosse seu pai que estivesse naquele caminho, e você precisaria de alguém passar naquele lugar para ajudar alguém da sua família. Uma vez um irmão em Cristo, ele tinha um carro, e ele colocou nesse carro propriedade de Jesus. E o outro irmão em Cristo fez uma pergunta simples para ele: o seu carro é propriedade de Jesus? Sim. Mas se alguém tiver ferido, machucado no meio da rua, você coloca no teu carro? Não, porque vai sujar. Então não é propriedade de Jesus. Então a pessoa às vezes coloca uma frase, mas ela não identifica com aquela frase. Assim nós devemos identificar com esse samaritano. Da mesma forma, saber que esse samaritano representa um homem chamado por Deus, um homem que tem amor para fazer a vontade de Deus. É assim que Jesus nos ensina. Você tem que amar o teu próximo como você está te amando. Você tem que compadecer com o teu vizinho, com os teus amigos. E compadecer quer dizer íntima compaixão. E ele teve uma íntima compaixão. Então Jesus estava ensinando aquele homem. Não adiantava ele saber tudo que estava na lei. Mas as duas coisas, se não andar junto, que é amar Deus em primeiro lugar e não amar teu próximo, não adianta nada. Então quando Jesus ensina essas duas leis, porque se nós for olhar a lei, um dia nós estávamos conversando com o pastor, se você for olhar a lei, nós não cumpriríamos ela não. Nós tínhamos que ter muita misericórdia de Deus. Mas se Jesus nos ensina, ama a Deus em primeiro lugar e ama o teu próximo. Esses são os dois mandamentos que ele nos ensinou. Se você fazer essas duas coisas, você receberá a salvação. Então naquela palavra ali, Jesus mostra o quanto que as pessoas devem agir com o teu próximo. É com generosidade, é com amor, é com alegria no coração. Quando você vai visitar um irmão, quando você vê que o irmão está passando por dificuldade, você chegar ali e trazer para aquela pessoa uma alegria. Porque quando você tem Jesus, a alegria está no teu olhar, a alegria está no seu jeito de movimentar. Então você não pode chegar na casa de um irmão que passa dificuldade derrotado, porque você é vitorioso. Que se você chegar lá derrotado, aquele irmão não vai ter nem força de levantar. Mas quando você tem Jesus no coração, quando você tem Jesus à prova, você vai ver que aquela pessoa vai ver Jesus em você. Então a gente tem que resplandecer essa luz de Jesus. E tem 4 coisas que nós aprendemos nessa palavra. O primeiro, seja uma pessoa que compadece. Compaixão quer dizer sentimento. Ele sentiu a dor do outro. Isso nós aprendemos através dessa parábola. É sentir a dor do irmão. Alguém está passando por enfermidade, alguém precisa do emprego. Então quando você entra em oração, você está ali junto com ele, irmão, vão entrar em oração. É você compartilhando o amor e ele também compartilhando o amor. Então ali ele estava te mostrando que nós devemos sentir a dor do outro. Não é dizer que você está bem porque você não pode ajudar o outro. Não, você tem que ajudar. Jesus nos mostra que nós devemos ajudar o próximo. E o segundo tópico quer dizer, seja uma pessoa que se envolve. Aquele homem se envolveu naquela hora sobre aquela vida, ele se envolveu. Então nós devemos envolver. E na obra de Deus, se você não envolver, nada vai acontecer. Tudo que você for fazer para Deus, você tem que envolver. E aquele homem, ele envolveu na vida daquele homem. E o terceiro quer dizer, seja uma pessoa que ajuda. Esse homem nos ensina o quê? Ajudar. Ele nos ensina que nós devemos ajudar o nosso próximo, dependente da ocasião, da circunstância e do momento. E o quarto, seja uma pessoa que paga preço. Então esse homem, ele pagou um preço para aquele homem. Como é que nós pagamos preço? É orar ao Senhor por uma vida, é jejuar pelaquela vida, que ela alcança a salvação, que ela alcança uma cura, que ela alcança uma bênção. Então essa palavra também ela aponta para onde? Ela aponta para Jesus. Quando nós vemos aquele homem todo machucado, a gente lembramos no Sinédrio, quando Jesus ali é torturado, todo fragilizado, sem força, sem ânimo,
Porque tanto que eles bateram Jesus naquele momento, Jesus ali não tinha, às vezes, até força para se levantar, mas ele arrumou força para levar uma cruz pesada no nosso lugar. E quando fala que aquele homem estava ali ajudando, é o Jesus que está ajudando as nossas vidas, é Jesus olhando para você e olhando para você dizendo: eu te ajudo a todo momento, eu te ajudo aonde que você precisa, na hora que você precisa, é só você procurar que eu estou para te ajudar. E o terceiro porque Jesus pagou um preço, assim como aquele samaritano pagou um preço para aquele homem, Jesus pagou um preço naquela cruz por mim e por você. Então essa palavra nos ensina essas três coisas, porque aponta para Jesus. O pastor estava falando um dia na reunião, de Gênesis Apocalipse, fala de Jesus. Todo momento a palavra do Senhor fala de Jesus. Ela aponta para Jesus. Não tem como você pregar o evangelho se Jesus não estiver no centro. Não tem como você falar de Jesus se ele não for a primeira coisa na sua vida. Você tem que colocar Jesus em todo momento da tua vida. Então esse samaritano, um homem rejeitado, foi o que ajudou. Às vezes você pensa: um irmão vai me ajudar. Não, quem vai te ajudar é aquele que é improvável, aquele que vai estender tua mão. Esse samaritano é assim, nos ensina. Às vezes aquele que você acha que não vai te ajudar, é aquele que vai te ajudar. Às vezes você espera em alguém e aquela pessoa não vai te ajudar. Mas às vezes chega um desconhecido na sua vida e começa a falar com você, fala de Jesus, e aquela pessoa está te ajudando. Aquela pessoa está falando do amor de Jesus. Então, essa palavra do bom samaritano, fala de bom samaritano. Será que nós estamos sendo um bom samaritano? Eu queria perguntar para você como foi feita essa pergunta para mim. Nós estamos sendo sacerdote? Nós estamos sendo levita? Ou nós estamos sendo o samaritano? Como é que está a nossa forma de agir? Será que nós estamos andando na rua, nós estamos olhando com a mesma forma que esse samaritano olha para as pessoas? Será que nós estamos ajudando essas pessoas? Porque tantas pessoas aí que estão aí espancadas, estão aí feridas espiritualmente, e às vezes nós deixamos de falar de Jesus para aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa precisa ouvir algo para que as forças se renovam, a alegria se renova. Então essa palavra do bom samaritano, Jesus ali pregando para aquele homem, mostrou como é que nós devemos viver, como é que nós devemos alcançar a nossa salvação. É amar o próximo, é amar Deus em primeiro lugar, é colocar nossas vidas diante do Senhor todos os dias, é lembrar dessa parábola e dizer que: Senhor, me ensina a amar meu irmão, Senhor, me ensina a ajudar meu irmão como o Senhor ajuda, me ensina, Senhor, a compartilhar aquilo de bom do Senhor para essa pessoa. Que não adianta você ter algo e se você não compartilha, não tem como você ter alegria no coração se as pessoas não verem que você está vendo algo. Quando eu estava para converter, as pessoas falavam de Jesus, eu via alegria nas pessoas. E um dia eu pensei assim: eu quero essa alegria para o meu coração. Eu quero viver o que essas pessoas estão vivendo. Porque eles falam tanto de Jesus, porque eu sabia que era Jesus, mas eu não andava com Jesus, eu não conhecia Jesus. Então quando você vê uma pessoa de Deus falando de Jesus, você está vendo alegria no coração daquela pessoa. Você vê como é que as pessoas falam de Jesus com tanto amor, com tanta alegria. Assim esse samaritano nos ensina. Não importa a pessoa, a classe, não importa se é rico, se é pobre, não importa a cor daquela pessoa, o importa é você fazer a vontade de Deus. E esse samaritano, ele estava fazendo a vontade de Deus, porque ele sabia que tinha que amar a Deus em primeiro lugar. Mas ele aqui também aprendeu algo, que é amar o próximo. E aquele homem ali ouviu essa palavra, a multidão ouviu essa palavra. Quantas pessoas que não ouvem a palavra, mas poucos são aqueles que guardam a palavra do Senhor. Poucos são aqueles que querem caminhar com Jesus. Porque Jesus pregou para várias multidões, mas quando Jesus estava subindo, foi pouco que foi ver Jesus subir ao céu. Foram poucos que receberam o Espírito Santo naquele dia. Mas foram pessoas que estavam firmes na presença do Senhor. Foram pessoas que estavam ali no propósito, que o lugar deles não era aqui como o meu lugar e o seu não é aqui.
porque o nosso lugar é no céu, é na eternidade. O nosso lugar é compreender que a salvação, como foi dito ontem, é para todos, a salvação é para todos. Deus veio para salvar todos, dependente da classe, dependente da nação, mas Ele veio para salvar o teu povo, os teus filhos. E como o pastor nos ensinou, quando você chegar lá no céu, você vai ser chamado de filho de Deus. Benditos são esses, os filhos de Deus. Então você está vendo que as coisas estão acontecendo, né? A gente está vendo esse rumor de guerra, mas isso está se cumprindo a cada dia mais. Porque até no meu serviço as pessoas estão compreendendo, a volta de Jesus está próximo. A volta de Jesus não está longe. Mas aqueles que tiver na fé, viver pela fé, eles vencerão. Mas nós devemos estar firmes, devemos estar em comunhão um com os outros, ouvindo a palavra junto, orando junto. Porque quantas coisas que nós vemos aqui em oração, quando a igreja entrou em propósito, quando nós pagamos preço por vidas ser alcançadas. Aqui está o irmão Douglas, que ouviu uma palavra, mas ele foi liberto. Jesus, ele liberta, Jesus transforma, Jesus cura. Mas Jesus, o propósito de Jesus para a minha vida e sua vida, é morar com Ele, é estar no céu com Ele, porque está na presença de Deus, aonde nós vamos ver a face do Senhor, aonde nós vamos ver ali todos aqueles que foram os heróis da fé, Moisés, Arão, todos aqueles que provaram do mundo, mas provaram o melhor de Deus. Provaram do mundo, mas escolheram o que era de Deus. Então você hoje